E aí, galera, beleza? Obrigado por ter voltado. Terceiro e último bloco, prometo para vocês. Vai ficar um pouquinho maior do que os 15 minutos que era esperado, fazer 4 blocos de 15? Vai, mas prometo a vocês que eu vou ser um pouco mais objetivo. Falei logo no começo do primeiro bloco, é um assunto que me empolga. Eu gosto de trabalhar com educação ambiental e eu gosto de dar esses exemplos para vocês. Mas vamos lá, o primeiro a gente já viu. É um conjunto de atividades, de atuações, a educação ambiental é um conjunto de processos por meio dos quais indivíduo e coletividade vão construir valores sociais mais sustentáveis a partir de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Ok, artigo 2º, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Quer dizer o que, William? Quer dizer, meus amigos, que a educação ambiental ela vai começar lá na pré-infância, lá no jardim da infância, como algumas pessoas gostam de chamar, na educação infantil, e vai até o pós-doutorado de maneira obrigatória. Na educação nacional, devendo estar presentes de forma articulada, olha aqui, ó, o que eu já tinha adiantado para vocês, todos os níveis e modalidades de processo educativo, presencial, à distância, ensino infantil, especialização, doutorado, pós-doutorado, o que você quiser que seja formalmente educativo, a gente precisa obrigatoriamente inserir a educação ambiental. E também, pessoal, deverá a educação ambiental perpassar aquilo que nós chamamos de educação não formal. É aquela educação do nosso dia a dia, do cotidiano, de fora das paredes, de fora do ambiente educativo. É a educação que a nossa família nos dá, a nossa religião nos traz, aquela influência que o nosso líder religioso faz, ou no sermão, no discurso que faz, enfim. É aquela educação que acontece no rádio e na TV, na internet, nos nossos ambientes, nossos espaços educativos. É claro que ninguém vai estar fiscalizando se no seu Twitter você falou alguma coisa do meio ambiente. E se não fez, está ilícito. Não, mas existe uma orientação para todos nós, inclusive na nossa conversa de boteco. Por que não? Naquela situação em que for possível, cabível, claro, não vão ficar noiados aí, vai tomar uma e aí se sente na obrigação de dizer: ei, você já pensou onde vai parar o rótulo e essa garrafa ou esse canudo que você. Ou se esse copo quebrar? Não, pessoal, não vão ficar tão noiados, né? Então, mas sempre que a gente pode inserir em processos que a gente sabe que vai conseguir influenciar a nossa família, os nossos amigos, os nossos fiéis, os nossos irmãos de fé, então vamos agir, vamos falar. Claro, eu estou tentando influenciá-los num bom sentido a refletir sobre a educação ambiental, mas eu estou numa educação formal. Eu não estou numa conversa informal com vocês. Talvez alguém que assista, eu estou tornando público as aulas de direito ambiental, então alguém que não seja da nossa turma que assista o vídeo, aí sim eu posso falar que aqui no YouTube eu estou aproveitando esse espaço para fazer uma educação ambiental não formal para você. Mas acredito que a grande maioria do público que está assistindo essa aula é por obrigação, não é por prazer, desculpa, eu acho que seja. É, que se você está aproveitando, eu fico muito feliz. Aproveite e deixa o joinha aí para a gente se empolgar. Mas caso contrário, eu estou fazendo a educação formal, entenderam? Artigo 3º. Quem tem o dever e quem tem o direito? Quem são os sujeitos da educação ambiental? E eu devo dizer a vocês que os sujeitos da educação ambiental são todos. Todos têm direito a serem ambientalmente educados. Todos têm direito à educação ambiental. E quem tem o dever? Pessoal, sobre o dever, o parágrafo do artigo 3º, ele é prolixo para dizer a mesma coisa. Todos. Todos. Mas vamos lá. Quem está lá? O poder público, principalmente pelas suas instituições educativas, mas as instituições educativas públicas e privadas também têm o dever. Órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, os meios de comunicação, as empresas e, olha aqui, ó, a sociedade como um todo. Podia ter resumido em todos? Podia, mas a partir do momento que eu identifico partes, como principalmente o poder público, o princípio da legalidade, eu não posso abrir mão que o poder público faça a sua parte pela educação ambiental.
Além do mais, nós temos a questão dos meios de comunicação. Olha que interessante. Então, você está assistindo lá uma televisão e de repente passa uma paisagem, não sei o quê, você vê por aqui, saiba que eles estão cumprindo um dever. Ótimo que estão fazendo, ótimo que estão dando visibilidade, ótimo que está num horário que muitas pessoas estão assistindo, legal, a gente parabeniza, agradece, mas também é um dever. Todas as empresas, então a própria Leão Sampaio tem feito bastante isso, com a questão dos painéis solares, com o reuso da água, com a questão de madeira de reflorestamento, que é utilizada aí nas escadas, salas mais com arquitetura, principalmente nos novos blocos, o bloco A e B também, mas principalmente o bloco C, D, a Clínica Escola, que são mais próximos da sustentabilidade, principalmente no que tange à eficiência energética. Então, nós temos uma série de situações que nossa faculdade coloca, nosso centro universitário coloca em prática, as empresas também têm o dever de fazê-lo. E, pessoal, para terminar, todo mundo, ok? Para frente. Princípios. Pessoal, olha aqui. O artigo 4º vai dizer quais são os princípios que devem reger. Então, um enfoque humanista. Um enfoque que tenha como preocupação a qualidade de vida de todas as pessoas. Olha, não um enfoque antropocêntrico de uma educação ambiental do ser humano como centro de tudo, não. É um enfoque no cuidado com o ser humano, no bem-estar desse ser humano. Não só no ser humano também, mas o bem-estar animal também vai entrar muito nisso no humanista. Ah, mas não seria humanista. Mas é aquilo, para que nossa sociedade possa ter uma boa qualidade de vida, uma boa experiência, a gente também tem que olhar para o sofrimento dos animais que nos cercam. Então a gente não pode expô-los a mal-estar, a situações de crueldade. Isso faz parte de um valor, de uma ética de um ser humano que não vive às custas da natureza, não vive às custas dos outros seres e dos outros seres humanos. Além disso, meus amigos, um enfoque holístico. Enfoque holístico superiando aquele paradigma cartesiano que gosta de dividir tudo. É claro, vamos dar um exemplo do próprio direito. Tinha um professor meu de introdução a direitos, o professor Carlos Coelho, que eu tenho uma grande admiração, que ele contava uma anedota que um amigo dele tinha machucado o joelho esquerdo durante uma partida de futebol. E ele procura um médico, e aí o médico, quem ele socorre, diz, não, isso aí é com ortopedista. Aí ele vai para o ortopedista diz, eu emendo o osso. Na verdade, você tem que procurar um ortopedista especializado em articulação. Ah, tá, então ele vai procurar o cara das articulações. Ele acha, aí o das articulações diz, rapaz, eu sou especialista em articulação, mas da mão, olha, tu tem que procurar um de joelho. Ele acha um de joelho. E aí o de joelho diz, eu sou especialista em joelho esquerdo, e você, ou em joelho direito, se machucou o joelho esquerdo. É claro que é uma situação bem esdrúxula, mas ele utilizou inclusive para dividir o direito, disse, olha, aí tá lá, direito civil, direito penal, direito ambiental, direito eleitoral, direito tributário, e as pessoas acham que são ramos estanques, que não se esbarram em momento algum, e pelo contrário, um precisa do outro. Então a gente faz divisões para facilitar a didática, porque a gente sabe que é muito conteúdo, são muitos enfoques, mas a gente tem que começar a pensar também nas relações que as partes têm. Quando eu falo para vocês que o meio ambiente é estudado a partir de enfoques que nós chamamos de dimensão, a STF usa essa palavra, dimensões de meio ambiente, mas que a soma dessas partes, na verdade o todo é muito mais do que a mera soma dessas partes, é exatamente por isso. A gente tem que parar de olhar só para cada uma das engrenagens. Porque se as engrenagens não estiverem devidamente encaixadas, o relógio não vai funcionar. Então não adianta eu ter uma super especialização dentro de um direito X e eu não conseguir representar o interesse do meu cliente porque eu não consigo ver as relações com os outros direitos. Aqui no meio ambiente da mesma forma.
Não adianta tanto eu saber cada vez mais de uma coisa só se eu não consigo utilizar isso de uma maneira macro. Eu não posso dizer que pode capturar um animal lá na natureza, porque é só um animal, sim, mas e o papel que aquele animal teria lá na natureza? Será que ele não está ameaçado de extinção? A gente tem que começar a refletir de uma maneira global, olhando tudo naquele sentido das redes, aquela teia de aranha, está tudo interconectado e a gente tem que começar a analisar isso também. Então, eu gosto de dar um exemplo também, não, aproveito fazendo jabá, minha esposa ela é uma médica geriatra, e aí eu perguntei para ela, o que te levou a fazer geriatria? Ela disse que ficou muito marcada com um artigo científico que ela estava lendo, que determinado cidadão, ele teve uma raiva grande e aí mediu a pressão deu alterada. No momento da raiva. Foi o que aconteceu. Ele foi no médico cardiologista, a família ficou preocupada, tal, pressão alta, vai no cardiologista. Foi no cardiologista e aí hoje tem vários exames, mas no caso daquele cidadão do artigo científico, o médico cardiologista de pronto passou, você tem uma pressão desse tanto, não pode deixar chegar, agora você vai ficar tomando esse remédio aqui, nas crises não, sempre, você vai ficar tomando fixo. E aí ele começou a tomar um remédio para controlar a sua pressão. Acontece que ele começou a ter sintomas outros, e aí eu já não lembro bem a gradação, mas eu sei que aí, de repente, ele começou a ter alguns problemas renais e vai no nefrologista, e o nefrologista não pergunta o que ele estava tomando, e aí ele começa a tomar remédio também por rim, e aí ele começa a ter problemas gástricos e vai num gastroenterologista, e o gastro vai e começa a passar remédio lá para ele sem perguntar o que, é que ele está tomando. E aí, de repente, ele começa a ter problemas neurológicos, alguns esquecimentos. Ninguém pergunta o que ele está tomando, vai lá no neurologista, e o neurologista passa mais um remédio para ele, e esse começa a dar, sei lá, uma depressão, e de repente ele tem que ir no psiquiatra, que vai passar mais um remédio. E nesse caso lá do artigo que a minha esposa estava me falando, o cidadão já estava tomando 23 medicações. E aí já estava na idade e decidiram levá-lo também no geriatra. E aí o geriatra começou a olhar com um enfoque não de cada uma das especialidades, mas finalmente olhando para aquele sujeito, aquele ser humano, e cortou de 23 para 6 medicações. Porque ele viu que muitas das coisas que ele estava tomando, na verdade, só estava combatendo os efeitos colaterais de outros remédios. Então, olha, esse da pressão, na verdade, tu não tem problema de pressão, tu já está tomando esse outro remédio aqui que ajuda a subir. Então, é, corta isso, corta aquilo outro. Com 6 remédios a pessoa economizou dinheiro, economizou tempo, teve menos efeitos colaterais e foi fazendo substituições. Então, a geriatria acabaria fazendo um exame holístico desse ser humano, em todos os seus componentes e não só aquele específico, que às vezes para consertá-lo você acaba desmantelando outra parte ali na frente. Então, a gente precisa de um enfoque holístico, olha para todo. Democrático. Pessoal, infelizmente a gente vive numa época de ódio, a gente vive numa época de extremos, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é da cloroquina, ou você é da tubaína. Desculpem aí a referência da piada, mas estou gravando isso hoje, a piada foi ontem. Então, a gente vive momentos cruéis na nossa política. A gente vive uma inflamação que a gente não consegue mais ouvir as outras partes. Pessoal, não é porque eu votei em determinado cidadão que eu tenho que bater palma para tudo que ele diz, não. Pelo contrário, se eu votei, eu tenho que me sentir responsável pelas as suas atitudes. Claro que a gente não vai concordar em tudo, mas quando a pessoa começa a ser radicalmente oposta ao que a gente faz, o que a gente pensou, o que a gente pensava que ele faria, a gente tem que criticar sim. Então, seja de um partido X, seja do partido Y, seja sem partido, a gente tem que entender que é no debate, é na democracia que a gente vai superar os nossos problemas e não nos extremos. Então, gosto muito da chamada teoria da vara ou da dialética, no qual o próprio Lenin ele fala que quando você puxa demais uma vara para um lado e você solta, a tendência dela é ir até o extremo oposto.
e começar a fazer um ciclo de vai e vem até chegar no ponto de equilíbrio. E é nesse ponto de equilíbrio que a gente tem um salto, porque a gente começa a entender as necessidades de um lado e do outro, os erros de um lado e de outro, e começa a consertar os dois, achar soluções e não apenas demonizações, críticas, esse estado de preto ou branco. Nós temos que entender que a nossa política ela é cinza. E por que precisa ser cinza? Pode ter uma paleta de cores ainda mais rica. Então, a gente tem que entender as outras opiniões, respeitar, sem abdicar das nossas confianças, mas uma educação ambiental, ela não pode ser uma educação ambiental de esquerda ou de direita. Ela é uma educação para a sua melhor qualidade de vida. É uma educação que tem que dar o direito de você ser de esquerda ou de direita. Mas uma educação que tem que lembrar você de ouvir o outro lado, de discutir o outro lado, de fazer um autoexame, uma autocrítica e corrigir aquilo que está equivocado. Então, a educação ambiental ela tem que ser democrática e ela tem que ser participativa. Eu preciso de um engajamento cada vez maior, de novo, é do indivíduo, mas também é da coletividade. Olha aqui mais, pessoal. É baseado na concepção de meio ambiente na sua totalidade, não poderia deixar de ser, olha aqui o holístico. Deixar de olhar apenas para a natureza é imprescindível. Se eu estou respirando, é graças à natureza. Mas eu tenho que lembrar também que esse equilíbrio tem que ser no ambiente urbano, tem que ser no ambiente rural, tem que ser no ambiente de trabalho, tem que ser no meu ambiente de expressão cultural. Pluralismo faz parte aqui do que eu já falei para vocês da democracia. Eu tenho que ter ideias plurais, eu tenho que ouvir as outras pessoas, eu tenho que dar espaço. Famosa frase de Voltaire, que é um liberal, né? Eu posso discordar completamente do que dizes, mas defenderei com a minha vida seu direito de dizer. Então a gente precisa abrir espaço para o diferente. Interdisciplinaridade, mais uma vez, junto ali da totalidade. Inter e transdisciplinaridade, junto aqui, mais uma vez, do holístico. Por quê? Porque as disciplinas elas são separadas só para ajudar. Olha, daqui a pouco eu vou falar para vocês que a educação ambiental ela não pode ser feita enquanto disciplina. Não deve existir uma disciplina de educação ambiental, salvo duas exceções. Por quê, William? Porque ela tem que ser feita de maneira interdisciplinar. O professor de português, quando vai mandar você fazer uma análise sintática, por que ele não coloca uma frase que tenha a ver, que possa ser refletida com a educação ambiental? Por que o seu professor de matemática, quando vai apresentar um problema para você resolver, por que ele não coloca ali algumas temáticas do meio ambiente? Sei lá, vai calcular o volume de um líquido. Ok, tantas casas, produz tanto de esgoto. Manda calcular, pronto. Então, professor de geografia, dos mais fáceis de fazer as relações, né, com a interdisciplinaridade. O professor de história. Olha, eu contei para vocês 2 aulas aí no início de nossas atividades, a historinha do mundo, né? Ver como analisar com uma nova lente a história, a gente vê como que essa história construiu as nossas ações, os nossos valores. Então, professor, mas não tem nada a ver com direito, né? Tudo a ver com direito, meus amigos. Olha aqui que a gente já começou a falar sobre princípios e direito positivo, tem tudo a ver com tradução a direito. A gente já falou aqui de muitos temas correlacionados, aqui na nossa disciplina toda, não na aula de hoje, a ciência política e teoria geral do Estado. A gente já falou do constitucional ambiental. A gente tentou fazer algumas reflexões filosóficas. A gente já falou do direito penal ambiental, do direito da responsabilidade civil. A gente falou de instrumentos do direito administrativo. Eu já tive a honra de participar de trabalhos que falavam do direito tributário ambiental. Saudações, Lucas Paoli. Do direito eleitoral ambiental.
Newton, João, da própria vaquejada, Thaleson, os crimes ambientais, então, da própria educação ambiental. E aí, para não ser injusto, eu vou parar de nomear, porque a gente já trabalhou com excelentes estudantes e foi uma honra para mim trabalhar com cada um dos meus orientandos. Então, veja, a educação ambiental ela é sim interdisciplinar. Mesmo dentro do direito, ela vai permear uma série de outros ramos. Inclusive, como o professor Canottilho defende, essa sustentabilidade como paradigma estruturante do constitucionalismo do século XXI, arraigado em todo o direito. Um direito que sem a sustentabilidade não vai existir. Continuidade, pessoal, não acaba nunca. A gente vai aprender alguma coisa até o nosso último dia de vida. E a educação ambiental ela também vai acontecer até lá. E vai continuar existindo, porque a coletividade vai continuar existindo. A educação ambiental, pessoal, isso aqui é do que eu considero mais interessante de estar positivado, é crítica. Se é crítica, ela não é para. Não é educação de Maria vai com as outras. Não é educação de modismo. Não estou falando mal do curso de moda, pelo amor de Deus, de design. Não, estou falando disso. Eu estou falando de uma educação ambiental que você vai ter acesso às informações e você decide. Eu não posso transformar a educação ambiental naquele programa de opinião que a gente escuta na rádio, na TV, no YouTube. Não. A educação ambiental é a partir de habilidade, conhecimentos, habilidades, atitudes. Vocês estão ouvindo tudo isso aqui que eu estou falando, mas vocês têm o dever, mais do que o direito, vocês têm o dever de refletir, de concordar, de discordar. Eu só recomendo que concorde ou discorde com argumentos e não com é de direita ou de esquerda. Eu não sou. E a educação ambiental não pode ser. Além disso, articulação local global. Meus amigos, o local onde a gente está, onde a gente é afetado primordialmente, primeiramente, mas o global também sofre com as nossas escolhas. Veja a questão do aquecimento global, que o que a gente faz aqui vai repercutir no aumento da temperatura no mundo inteiro. E que isso também aumenta as repercussões em nossa região. Fenômenos climáticos extremos, grandes secas e grandes chuvas. A gente vivenciou isso nos últimos anos. Então, eu preciso estar sempre atento a não só, vou fazer educação ambiental, vou colocar um documentário sobre a reprodução dos leões. O leão é importante, mas aqui na nossa região nós não temos leão. Se trouxer, ele é exótico. A gente precisa começar a pensar na nossa biodiversidade. Pessoal, o artigo 5º vai falar dos objetivos. Favorecer as unidades de conservação, chegar à construção de novos valores. Eu peço que vocês leiam em casa, não vou detalhar todos. Nos artigos 6º a 8º, nós temos a criação e a designação da chamada Política Nacional da Educação Ambiental e os seus componentes. Basicamente, vai integrar essa política todos os órgãos do CISNAMA, todas as instituições educacionais públicas ou privadas e todas as ONGs que estejam relacionadas aos temas ambientais e educacionais. Quanto ao artigo 9º, pessoal, ele vai dizer que a educação ambiental ela é obrigatória para todo o ensino formal, e aí eu falo para vocês que formal começa lá no infantil, perpassa pelo fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino especial e ensino profissionalizante. Então, todas as especializações, mestrado, doutorado, pós, ou mesmo aqueles cursos tecnológicos, aqueles cursos profissionalizantes que podem ser dentro ou fora do ensino médio, também devem estar voltados para a realização de educação ambiental. Além disso, pessoal, artigo 10.
práticas educativas integradas à educação ambiental. É uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Pessoal, esse artigo 10 vai dizer para a gente que não existe uma educação ambiental enquanto disciplina. Já adiantei isso para vocês. Por quê, professor? Porque nós somos preguiçosos. Desculpa. Se eu já tenho uma aula de educação ambiental, os alunos vão reclamar dos professores. Professor de português, você não precisa falar disso não, que a gente já tem uma aula de educação ambiental. E o professor de português, que tem uma gramática inteira, com 50 milhões de exceções, que ele tem que decorar e falar para vocês. Conjugação de verbo, que 10 verbos que terminam iguais são desse jeito, mas tem esse outro que é defectivo, que é diferente. Então, coitado vai lá e diz, opa, graças a Deus, não preciso mais fazer educação ambiental, porque já tem o professor de educação ambiental. Professor de direito, eu não vou falar aqui no meio ambiente, porque já tem a aula de direito ambiental. Então, quando a gente faz esse tipo de situação, e claro, o direito ambiental é importante existir, não temos uma disciplina de educação ambiental, vejam isso. E a educação ambiental não é só essa teoria da educação ambiental que eu estou passando para vocês, não. Muito mais do que isso. Chegando à conclusão, professor, se a gente tivesse um professor só, provavelmente naquele ensino médio você tinha 6, 7 aulas todos os dias, a gente ia ter ali uma aula de 50 minutos em 7 dias que o cidadão ia chegar lá e fazer a educação ambiental e provavelmente ele também é professor de outra coisa e ia dar um reforço na outra disciplina dele. E aí os outros não precisariam fazer mais nada. Então, já para evitar isso, o que a nossa lei de educação ambiental e a nossa lei de diretrizes e bases diz é que a educação ambiental ela deve ser contínua, permanente, em todos os componentes educativos, de maneira interdisciplinar. Além disso, existem 2 exceções na lei. Nos cursos de pós-graduação, então no meu mestrado eu paguei sim uma cadeira de educação ambiental, mas mais uma teoria da educação em si do que ser educado ambientalmente. Foi uma das cadeiras mais sensacionais que eu já tive. A gente desenvolveu algumas atividades bem interessantes. O professor Chico Pegado. E também cadeiras ali de cursos de extensão. A gente pode ter para que isso? Para ajudar na formação de profissionais aptos a desempenhar a educação ambiental no seu dia a dia. Ok? Para isso, para ajudar os profissionais que vão trabalhar com educação ambiental, mas não para dizer que é a cadeira que eles estão sendo educados. E aí, meus amigos, para terminar essa aula que ficou realmente bem longa, a gente já vai para quase 1h20 de aula, eu vou só falar para vocês que a lei também lembra do chamado ensino não formal. O ensino não formal, como eu já adiantei para vocês, é aquele que não se restringe ao ambiente da educação escolar, da educação acadêmica. É uma educação do nosso dia a dia. Então vamos lá, entende-se por educação ambiental não formal, as ações práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, lembra que eu falei para vocês que os meios de comunicação têm a obrigação de fazer? Ok, eles estão fazendo a educação não formal. Lembra que eu falei para vocês dos líderes religiosos? Vamos fazer ali um sermão, ou eu sou da Igreja Católica, sou católico, não faço parte dos quadros, mas sou católico, era isso que eu quis dizer para vocês, e achei interessante, não querendo convencê-los de vir para minha religião, não, a respeito de todos vocês, mas teve a encíclica chamada Laudato Si, e aí o Papa Francisco faz um pedido a todos os cristãos, não apenas aos católicos, de lembrar que o nosso planeta é a nossa casa comum. Nós precisamos cuidar do nosso ambiente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Segunda-feira a gente já vai ter aí mais um outro material já sobre unidades de conservação. Estou disponível no WhatsApp para que a gente possa
tirar as dúvidas, aprofundar algum conteúdo. Infelizmente, muito poucos de vocês têm participado. Se tiver interesse, pessoal, 3, 4, vamos lá, se organizem aí, me chamem, que aí a gente faz no horário da nossa aula uma reunião lá no Zoom e a gente discute mais os temas, aprofunda, tira as dúvidas de vocês, ok? Que não pode eu ficar marcando reunião do Zoom e atrapalhando aí a programação de vocês com a minha ou com outras disciplinas. Pessoal, muito obrigado, fiquem em paz, muita saúde, muito juízo e até a próxima, se Deus quiser.